Muito bem, pessoal. A nossa história hoje, ela começa em Gênesis 37. Mas antes de nós abrirmos lá e começar a nossa leitura, eu preciso contextualizar vocês em relação a essa fase. Então, Deus faz uma aliança com Abraão, certo? De que todas as nações do mundo seriam abençoadas e benditas por causa dessa aliança. Abraão tem um filho da promessa, que era Isaque. Isaque teve dois filhos, Esaú e Jacó. Jacó, posteriormente, tem o nome dele trocado de Jacó para Israel, ok? Então, Jacó, que é Israel agora, ele tem filhos. Dentre esses filhos, ele tem um filho com uma esposa amada. Ele teve outros filhos com outras mulheres. Tudo bem até aí? Esse é o cenário. Uma família que não tem um único patriarca, mas tem outras mulheres. Não era só uma matriarca. Isso veio gerar desconforto, problemas. Por quê? Porque havia uma guerra entre irmãos, sim ou não? Né? A ciência diz que a superpopulação produz o caos e a desordem, né? Ou seja, muita gente no ambiente vai dar treta, vai dar problema. E aconteceu exatamente, né? Um dos filhos de Israel era José. E José, ele era, na época, o filho mais moço, né? Depois teve outro filho mais moço, mas esse foi o filho mais moço na época, que a gente vai contar a história. Então, Jacó e Israel gostava muito dele porque era fruto do amor da mulher que ele amava, desde o início. Estão entendendo? Mas, não se esqueçam, existiam outros irmãos, de outras mães. Eles conviviam no mesmo assentamento, na mesma comunidade, ok? Certo. Qual é o problema disso? O problema é que o fato de Jacó gostar tanto assim de José, que dava umas prerrogativas para ele. Era notório, era o jeito que José trabalhava o relacionamento com José, enciumava os irmãos. Ficou mais claro desse jeito? Sim, né? Ao ponto de José se sentir confiante em comentar coisas que ele não deveria. A gente poderia, e podemos, e vamos fazer ao longo da nossa caminhada lá na igreja, vários estudos sobre José. Hoje eu quero criar uma timeline com um objetivo para nós estudarmos alguns aspectos de José. Eu não conseguiria trabalhar todos os aspectos de um texto tão rico. Afinal de contas, José é citado no livro de Gênesis, do capítulo 37, onde a gente vai ler até os 50. É mencionado o nome de José em algumas relações. Então, dá para extrair muita coisa, mas eu quero criar uma timeline, ou seja, alguns pontos importantes dessa trajetória, tudo bem? Então, eu quero dizer que José se sentia confortável na sua casa, confortável com seus irmãos. José, ele não tinha, digamos assim, o preparo emocional e relacional para discernir o desconforto dos irmãos. Os irmãos estavam desconfortáveis com aquela situação. Você imagina, problemas entre as mães, passaram para problemas entre os filhos, e o patriarca tentava fazer esse gerenciamento. Não era fácil. Ou seja, o clima, né, estava pesado para José. Só que ele não sentia esse clima pesado. Ele não conseguia discernir. Ele não conseguia perceber. Vocês já passaram por isso? Vocês já foram inocentes de comentar algo que estava no teu coração para alguém, e essa pessoa, em vez de se alegrar com você, ela, muito pelo contrário, às vezes parece que ela estava áspera, né?
invejosa. Já tiveram essa experiência? Desagradável? É desagradável, né? Mas José não, ele comentou uma vez, depois ele vai comentar uma segunda vez, e ele não tinha a percepção de que aquilo poderia gerar um problema. José, provavelmente nessa época, ele estava com 17 anos. Não, jovem, imaturo, confiante no pai, confiava nos irmãos. E eles falam: nossa, pastor, quer dizer então que eu não tenho que confiar nos meus irmãos? Quer dizer que eu não tenho que confiar na minha família? Querido, não sou eu dizendo. A Bíblia diz que nós temos que confiar em Deus. Acabou. Em Deus. Tem até um vídeo circulando na internet já há algum tempo, né? De um rapaz falando para a moça que amava a moça e uma velhinha: você não ama, você gosta dela. Amar, você só ama a Deus. Amar significa confiar. Gostar, você levanta a suspeita. José deveria ter sido treinado. José precisava ter sido orientado a cuidado. Quando ele foi alertado, já era tarde. Vamos ler lá em Gênesis 37, 7. E aí, José, ele teve um sonho. Na verdade, quando o pessoal fala de José, você lembra do quê? Um sonhador, né? Você sabia que José só teve 2 sonhos relatados? Sabiam disso? Desse dado? Uma vez eu fui numa ministração onde o preletor, ele falava que José era um sonhador. Mas eu só vi ele sonhando 2 vezes. A Bíblia só relata 2 vezes. Em Gênesis 37, 7, ele diz o seguinte, no primeiro sonho, eis que estávamos, ele falando isso para os irmãos, eis que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantava e ficava em pé, e eis que vossos feixes estavam em pé ao redor e faziam reverência ao meu feixe. Os irmãos ficaram loucos, né? Deu treta em casa, deu problema. E logo depois, ele fala, e ele sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos e disse, eis que sonhei mais um sonho, além daquele primeiro dos feixes. E eis que o sol e a lua e 11 estrelas, a quantidade de irmãos eram quantos? 11. O sol e a lua era referência ao pai e à mãe. O sol, a lua e 11 estrelas faziam reverência a mim. E ele o contou a seu pai. Então agora a gente tem uma outra treta emocional. Ele contou para os irmãos não gostaram, zombaram dele, ridicularizaram ele foi contar para o pai dele, e o pai dele teve uma reação. O pai o repreendeu. O pai não aceitou o sonho. O pai não vislumbrou o sonho de Deus na vida do filho, que ele mais amava. O pai, na verdade, o repreendeu com uma certa postura bem rígida. Ele disse, o que é este sonho que tu sonhaste? Iremos eu, a tua mãe e os teus irmãos de fato nos curvar diante de ti em terra? E seus irmãos o invejaram. Mas seu pai observou o que se dizia. Pessoal, vamos entender que aqui o conceito de inveja, ele é muito perigoso. A inveja, ela não é só a cobiça. Cobiça sobre desejar o que o outro tem. E o mandamento não cobiçar significa não desejar o que o outro tem. A inveja, ela é mais podre, no sentido de eu não só quero o que ele tem, como eu não quero o que ele tenha. Me acompanharam? A cobiça é assim, poxa, eu quero muito o que o Robson tem, o carro do Robson. A inveja é, o Robson não pode ter esse carro tem que ser meu. E eu vou fazer um jeito desse carro ser meu. Isso é perigosíssimo. A inveja é muito perigosa.
A inveja ela é destrutiva. E os irmãos o invejaram. Ele arrumou uma treta com 11. O pai o repreende. O pai ficou observando. Repreendeu ele, mas ficou observando. Vai que, né? E a história já é muito conhecida, a história de José. Mas como eu falei, eu quero parar em alguns pontos da trajetória, nessa timeline, para nós podermos estudar alguns pontos que eu quero fazer com que no final do culto nós entendamos o pensamento de construção que levou José a ser governador. Nós sabemos, isso é uma história já antiga, já vivida, nós sabemos que ele foi abandonado e que no final ele se torna um governador. Bem, um cargo que nem existia. Foi criada essa situação para ele. Mas eu te pergunto, e se ele tivesse ficado calado? E se ele tivesse maturidade relacional de não comentar com os irmãos? Quem colocou esse sonho em José? Quem revelou esse sonho para José? Foi Deus. Foi Deus que, como diz aí, cantou o futuro dele, que avisou o que aconteceria. O que Deus não falou no sonho era o curso. É igual quando nós nos matriculamos, né? Numa faculdade ou numa pós-graduação. A gente se matricula e a gente sabe que no final vai se formar. Só que a gente não sabe o transtorno que é aqueles 4 anos. Para uma graduação e 1 ano e meio, 1 ano para uma pós-graduação. A quantidade de trabalho, a quantidade de leitura, a quantidade de produção textual, as noites de sono que você vai ter que ter, porque você vai ter que cumprir prazo, metas, às vezes vai ter que apresentar, às vezes tem que fazer um trabalho, às vezes vai ser um TCC. Ou seja, Deus contou que em 2 situações, que é a mesma, né? Uma confirmando a outra. No primeiro sonho, que os feixes de José ficaram elevados e os demais se curvaram. No outro sonho, que as estrelas, o sol e a lua se curvavam, reverenciavam José. Ou seja, que José seria colocado em uma posição estratégica de liderança. Só que eu te faço a seguinte pergunta: nessa situação, com 17 anos, José ele teve o quê? Preparo? Ele foi preparado emocionalmente? Ele foi acolhido pela família? A família sequer conseguiu orientar ele. O único que o repreendeu foi o pai. Mas não contam a história. Vem cá, José, deixa eu te contar o seguinte: não fala isso não. Se eu falar isso vai dar problema. Teus irmãos lá, Rubem, Simão, Judá, vai ficar muito bravo contigo. Eles vão te dar uns cascudos. Ou seja, não houve uma perspectiva de destruição. E não havia maturidade emocional em ninguém naquele acampamento para discernir um possível problema. Lembra aquela história que eu contei no culto passado? Que a gente está lendo a história de um gibi, e onde a história tem um super-herói, esse super-herói encara um vilão, e o vilão está dando e batendo no super-herói, sim ou não? E aí eu falo, você fica com raiva, mas você que é um adulto sabe que no final, normalmente, o herói vai fazer o quê? Vai ser vitorioso, mas você só sabe que ele vai ser vitorioso porque tu tem maturidade. Porque você já leu mais de uma história e você sabe que normalmente os heróis ganham. Os heróis tendem a ganhar. Você não está aqui agora preocupado com o que vai acontecer com José, porque você sabe que José, como eu falei no início, vai se tornar o quê? Governador. Ele vai ser um herói vitorioso. Mas vocês já imaginaram a quantidade de problema que esse homem, na verdade, esse menino com 17 anos, arrumou? Porque a gota d'água foi os 2 sonhos contados para quem era mais próximo a ele. Quem é que já teve um sonho, e sonho mesmo, de deitar, sonhar algo? Para quem você quer contar? Por exemplo, eu tenho muita dificuldade para sonhar. Eu raramente sonho. Eu tenho mais o dom da interpretação do sonho, mas a minha esposa sonha o tempo inteiro. Às vezes eu não consigo nem terminar de tomar um café de manhã, ela está me contando, já eu tive um sonho, não é?
Ela conta para quem é mais Próximo. próximo. Esse menino contou o que foi revelado para ele, para quem era mais próximo. E não tinha ninguém naquele acampamento para orientar ele. Não tinha ninguém para treiná-lo. Como não tinha ninguém para treiná-lo, 11 irmãos podiam ter treinado ele. Sim ou não? Poderiam. O pai dele podia ter treinado ele? Sim ou não? Poderia. A mãe dele poderia ter treinado ele? Sim ou não? Bem, o que a gente fala para os nossos filhos? Se tu não aprender comigo, a vida te ensina. Não é isso? Ótimo. Então a vida se tornou a escola de Deus para José. José, então, ele passa por várias circunstâncias que vão abalar a estrutura emocional dele. Primeiro, os irmãos estavam trabalhando. O pai pede para que ele vá visitar os irmãos. Teve uma outra situação que aconteceu muito parecida. Só que o desfecho também foi muito parecido, só que, digamos assim, que a estrutura pedagógica que Deus usou no caminho foi diferente. Congela o caso de José, abre o caso de Davi. Davi estava pastoreando, foi em casa, o pai e a mãe pedem para ele levar queijos para os irmãos que estavam na batalha. Quando Davi chega na batalha, ele vê o case do gigante Davi. Sim ou não? Muito bem, voltamos para o caso de José agora. O pai pede para ele ir atrás dos irmãos. E ele tinha ganhado uma túnica muito bonita. Ou seja, já não... faltava treinamento para esse povo. Faltava, assim, o treinamento de ver problemas, sabe? Mas calma. Essa ferramenta que está faltando para José, ele vai dominá-la. Ele vai aprender a ver situações e problemas. Não só isso. Essa ausência de visão que José tinha aos 17 anos, com 30, ele não só domina essa ferramenta de visão, como ele desenvolve uma outra ferramenta muito importante para os dias atuais. José, então, ele recebe uma túnica do pai, uma roupa bonita, e ele faz o quê? Vira um pavão, né? Sai mostrando aquela roupa bonita. Não é verdade? Não fez isso com a Verônica? Mostra a Bíblia, né? Davi, meu filho, a mesma coisa. Tá aí na semana retrasada, comprou uma roupa para ele, eu só consigo olhar ele, tá com a roupa. Tá com tênis, para cima e para baixo. José não era diferente. Ele colocou a túnica e foi no meio do mato com a túnica. Podia ter colocado uma túnica mais velha? Podia, né? Se fosse a minha esposa, ia falar assim, tá, bota a roupa mais velha para ir lá no mato. Por exemplo, nós estávamos hoje num balneário, meu filho levou um short mais novo que ele tem, rasgou. Pensa no desespero da minha esposa lá, dando xingão nele. Xingão bom, né? No sentido assim, poxa, podia ter vindo com uma roupa mais velha, mas o guri não ia imaginar que o toboágua ia rasgar, né? Mas eu acredito que a minha esposa, estando lá perto, ia falar, José, bota outra roupa. Não vai com essa agora não, essa é só para as baladas, só para as festas. Lá vai José, depois de contar os sonhos, com a roupa bonitinha, atrás dos irmãos. E ainda quer dar a dica para os irmãos. Aí, quando ele resolveu dar a dica para o irmão, Adilson é faixa preta, né? Já viu um faixa branca querendo te dar dica? Já teve essa situação na tua academia? O que tu fez? Tinha um roncando aqui atrás. Ficou na piscina o dia inteiro. Tu já teve uma situação dessa de um faixa preta? Estando faixa preta, um faixa branca, ir lá e te dar... Não, tu podia fazer assim? É bom. É bom, né? É uma forma de se desenvolver, né? Muito bem, então ele vai lá, já estava assim, com clima ruim em casa, ele bota uma roupa, vai atrás. Sabe o que os irmãos fizeram, Ramos? Resolveram matar ele. Então assim, pensa que a treta não era só esses sonhos.
pensa que a treta não era só a roupa, que era só as dicas. Devia ter mais problemas. Essa família era uma família problemática, porque tinham vários filhos de várias esposas que deveriam ter problemas de comunicação. Sim ou não? Gente, problema de comunicação, eu lá em casa somos eu, minha esposa e mais 2. Essa semana nós tivemos problema de comunicação. Minha filha, eu falei, não falou. Eu falei, não falou. Eu falei, não falou. Olha, não falou. Minha filha, eu falei. Em 4 deu problema de comunicação. Imagina em 11 irmãos, pai e várias mulheres, vários servos. Isso vai dar problema, ou não vai? Superpopulação produz o caos e a desordem. Então assim, os irmãos resolveram matá-lo, e alguns começaram, não, matar não precisa matar. Vamos jogar ele aqui numa cova e vamos vender como escravo. Eu não sei o que é pior, se é matar ou vender como escravo. Assim, é claro, você vai falar, não, é claro, morrer é pior. Eu não sei, porque vamos imaginar as memórias matadoras, né, que José começou a ter. Os meus irmãos não gostam de mim, os meus irmãos me bateram, os meus irmãos tomaram a minha túnica, os meus irmãos me colocaram no buraco, os meus irmãos me venderam como escravo. Tu imagina, sinceramente, com a sua carga emocional hoje, você ia falar o quê? Não quero mais saber deles, não é isso? No mínimo, se você não quisesse fazer, né, vingança para a própria mão, é claro que talvez você não ia conseguir, porque você tinha que sair do buraco primeiro, né? Ele foi vendido, ele perdeu o direito à liberdade, ele foi tomado da família dele. A família dele não queria ele, mas foi tomado, era a referência. Ele foi tirado do amor do pai. Ele queria estar com o pai, não podia. E mentiram para o pai, mentiram para Israel, mentiram para Jacó, falaram que ele tinha sido devorado por uma fera. Entregaram a túnica que ele dera, manchada de sangue, e o pai entrou em desespero. Falta de treino dessa família. Você podia estar falando assim no seu coração, mas José tinha que passar por tudo isso, senão ele não ia conseguir. Ok, mas os outros não tinham que ter tido treino também? Não deveria ter sido papel do pai e da mãe e da coletividade comum que eles tinham de treinar essas crianças para não terem inveja um do outro? Hoje em dia agora acontece a mesma coisa, gente. Eu sou educador, além de pastor. Uma coisa que eu vejo constantemente são pais terceirizando a educação dos filhos à escola. Você já viu isso acontecer? Larga o filho na escola, pega o filho depois de 4 horas, isso se não conseguir emendar em outras atividades no meio da tarde. O pai passa 8 horas junto com a mãe fora de casa, o filho chega em casa, é 2 horas cama e banho, ou seja, a criança é educada no mínimo entre 4 e 6 horas por outras pessoas que não a família. Eu te pergunto, se essa criança tiver que se rebelar, vai se rebelar contra quem? Contra quem treina eles ou contra vocês? Vocês passam só 2 horas. Ela é treinada com outras pessoas entre 4 e 6 horas. As famílias hoje estão terceirizando, não estou dizendo que todas, mas boa parte eu vejo isso no dia a dia. São pais que, por conta da necessidade de ter que ganhar a vida, terceirizaram o treinamento dos filhos para uma escola, para uma academia de musculação, para uma academia de natação, para uma academia de luta. Mas nada vai ocupar o lugar daquilo que o pai e a mãe têm que treinar. O case é José.
Mas eu te pergunto, ao ponto de fazer com que 11, os 11 tiveram inveja. Os 11 que quiseram no primeiro momento machucá-lo, feri-lo. Tinha um grande problema nessa família. Olha quantas sessões de terapia essa família teria que passar. Mas do mesmo jeito que acontecia nessa época, acontece hoje. Nós não olhamos as nossas falhas. Nós não temos a mesma ferramenta que aquela família não tinha. Aquela família, ela não conseguia prever os erros das ações e a consequência desses erros. E não é assim nos dias de hoje? Vai conversar com um pai e uma mãe que tem um filho nas drogas. O pai e a mãe falam: nossa, eu não sabia. Todo mundo sabia, mas ninguém falava. Não, mas ele só fuma. Ele só isso. Eu não sabia que ele estava mexendo com drogas. Eu estava olhando hoje aquele seriado Aeroportos. E aí tem aquela famosa frase nesse seriado, né? Essa mala é sua? Ah, na hora, tá a etiqueta dizendo que é, né? Aí vão investigar o que tinha lá na mala, encontram cocaína. O cara fala: eu não sabia. Pô, mas não cola, né? É a mesma coisa. Na nossa casa, nos falta a ferramenta para prever possíveis erros. Calma, porque José vai desenvolver essa ferramenta. Mas como a gente falou, é na vida, é na pedagogia de Deus que ele vai te forjar nisso. Ele então tinha um problema. Ele se afastou dos pais, se afastou dos filhos, dos irmãos, se afastou da comunidade. Ele perdeu a identidade, ele perdeu a cultura. Eu não sei você, mas se fosse eu ia estar no canto chorando, desesperado, respirando, triste. Quem disse que ele não ficou? Quem disse que ele não ficou no canto triste e amargurado? Então, nessa timeline, nessa construção que a gente está fazendo, até agora nós vimos frutos da rejeição, frutos da inveja. O que nós não vimos? Ninguém prevendo esse resultado. Nenhum dos irmãos levaram em consideração: poxa, se o pai morresse infartado com a notícia? E se o patriarca naquela época, que era Jacó, que virou Israel, morresse com a notícia? Eles contaram com a sorte. Ou seja, uma acuidade cognitiva, um desenvolvimento intelectual muito raso. Não pensaram no outro. Sim, vocês estão me acompanhando? Passa-se um tempo, José, ainda escravo, vai trabalhar na casa de Potifar. E ele só sabia de um jeito. Ele vivia de um jeito. Uma coisa eu quero te falar: ele não tinha ferramenta porque ele não foi ensinado em ver o erro, o mal. Sim? Tá. Mas uma coisa ele foi treinado. Ele foi treinado em ouvir, em saber que existia o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus do pai dele, Jacó. E ele falava para si mesmo, provavelmente: eu confio no Deus do meu pai, eu confio no Deus do meu avô, eu confio no Deus de Abraão, eu confio, eu sei, porque meu pai me contou e eu confio no meu pai. E eu quero te falar, ele amava muito o pai dele, ao ponto de quando ele é arrancado do pai dele, aquela necessidade de estar com o pai dele, a única coisa que ficou nele foi o resgate das memórias positivas. Sim ou não? Claro que sim. Ele não conseguia mais lembrar das broncas do pai. Sabe por quê? Quando você passa por uma situação dessa, o que acontece é que com o passar do tempo você esquece das partes negativas e só lembra das partes boas. Ele estava preso, escravo, servo. Ele só lembrava dos ensinamentos do pai.
aquela marca do abandono da família, dos irmãos, ficou. Ele foi tentando reentender dentro dele, mas enquanto isso, ele fazia o que ele foi ensinado. Todos os homens de Deus replicaram a mesma forma, o mesmo padrão. Davi, José, Moisés, só sabiam fazer de um jeito, o melhor. O melhor que eles sabiam, tudo que eles foram colocados para fazer, eles se entregavam, faziam da melhor forma possível. Mesmo na casa de Potifar, ele fazia o melhor. Ele agradou tanto a Potifar que Potifar deu para ele regalias. Só que ainda faltavam algumas ferramentas para José. Ele foi atacado na esfera da família, ele foi atacado na esfera pessoal e agora ele vai ser atacado novamente na esfera da família, como ele foi, na parte relacional, agora ele vai ser também com essa nova família que ele trabalhava. A patroa, a chefe dele, que deveria cuidar dele, desejou ele. E ele não se permitiu se corromper com ela sexualmente. A mulher, insatisfeita com a resposta, faz uma mentira. Potifar não acredita. Mas vou te falar o seguinte, depois da pancada, vou falar mais forte, da porrada que ele levou dos irmãos, Potifar não acreditando nele, não foi tão dolorido. A trama da mulher não foi tão dolorida, porque ele tinha sido traído por 11 irmãos. Só que lá ele ainda tinha a esperança de que os irmãos mudassem de ideia, né? E ele viu que os irmãos não mudaram. Ele é levado para a prisão. Ele fica detido por 2 anos lá. Em 2 anos lá, ele replica o mesmo modo de vida dele. Qual é? Fazer o melhor que ele podia. Se eu estou aqui, vou fazer o melhor. Ele não tinha espírito de autocomiseração, de vitimismo. Estou aqui. É por mentira ou não é por mentira? Eu estou aqui. Enquanto aqui, eu vou fazer o melhor que eu posso. Gente, ele não teve outro sonho, não. Os sonhos de José estancaram lá. O que tinha em José era confiança no Deus dele, que era o Deus do pai dele, que era o Deus do avô dele, que era o Deus de Abraão. Ele tinha a promessa de um sonho, mas eu vou te falar, a vida dele mostrava o oposto daquele sonho, sim ou não? O sonho dele era um sonho de realeza na família dele. O primeiro sonho foi o sonho dos feixes com a família dele. O segundo foi o sonho do sol e da lua das estrelas com a família dele. Ele está longe da família, vendido pelos irmãos. Sinceramente, você acha que ele tinha alguma esperança, expectativa desses sonhos se realizarem na família dele? O fogo que mantinha ele vivo ainda era a fé no Deus Criador dele. E ele fez o melhor que ele pôde nesses 2 anos. O carcereiro gostou tanto do serviço dele e deixou ele cuidar. Mas lembra, José, ele não foi treinado pela família, mas ele foi treinado, estava em treinamento de Deus. Deus estava treinando ele. Deus tinha um propósito, do início ao fim. Enquanto na cadeia, enquanto estava servindo ao carcereiro, ele teve um momento onde o copeiro e o padeiro de Faraó estavam nessa cadeia também. Eles tiveram um sonho.
O copeiro teve o seguinte sonho, de que ele via cachos de uva, e ele pegava um cacho de uva e espremia a uva na mão e no cálice para o faraó. O padeiro, que tinha feito vários pães, e colocava numa cesta, e os animais comiam esses pães. Depois vocês podem ler com mais detalhe. E José, ouvindo aquilo, você já vai perceber que José, ele já tem a ferramenta que ele não tinha com 17 anos. Quando ele recebeu o sonho, não tinha ninguém naquela comunidade com entendimento profético de revelação de sonho. Ninguém acolheu ele e falou: cara, o que você sonhou, calma, vamos anotar, vamos entender os tempos de Deus, vamos orar para que isso se concretize, vamos absorver isso, e cuidado, não fala para os outros. Tem gente que tem algo muito importante que eu e você precisamos aprender, que é fechar a boca e não contar os teus sonhos para ninguém, até que se concretize com Deus. Porque quem te deu o sonho não foi Deus? Quem tem que saber? Tu e Deus. José viu a aflição do copeiro e viu a aflição do padeiro brigando. Ele podia ter ficado calado? Gente, ele foi treinado para ficar calado. Ele foi vendido, maltratado, trabalhou, falaram mentira dele, ele estava preso injustamente. Tudo na vida dele era injusto. No treino da vida, ele seria o candidato perfeito para ser mau. Ele tinha tudo para ser às avessas do que a gente espera de um bom homem. Não é verdade? Quando pisa no nosso calo, a gente já quer ficar, modo raivoso. Ele tinha que ter ficado calado, não é isso? Isso não é problema meu, isso é problema deles. Muito pelo contrário. José ouve o sonho de ambos e ele tem a ferramenta que ele não tinha com 17. Copeiro, você vai voltar e você vai servir ao faraó de novo. Padeiro, você não. Você vai morrer. E passa-se um tempo, o faraó se lembra do copeiro, dá a sentença para o padeiro, e a única coisa que José pede é para o copeiro: quando você estiver com o faraó, se lembre de mim. Ele ainda tinha expectativa na bondade alheia. Me conta, na trajetória dele, aonde ele encontrou bondade alheia a não ser no pai dele? O que estava latente no coração dele? O treino do amor do pai ou a bondade alheia? Os irmãos não quiseram, os donos de escravo venderam, Potifar não acreditou na palavra dele por conta da investida da mulher. Ninguém lembrava dele. Bondade alheia era o que ele não tinha. Mas o que ele já desenvolveu nesse processo? Intimidade com ele. Ele viveu a solitude com Cristo, com Deus, com o Salvador dele. Se Deus deu sonho, Deus vai trazer, se for da vontade de Deus, o entendimento. E nenhuma vez, e aí, na verdade, nós vamos ver que ele revelou 2 sonhos, um para o copeiro, um para o padeiro e 2 sonhos para o faraó. Em nenhum desses 4 vezes que ele foi revelar, ele falou que eu estou revelando. Eu falo, Deus, o Senhor, se quiser, ele vai revelar. E eu falarei o que Deus falar. Ele não se coloca em nenhuma forma de elevação. Bem, o copeiro voltou a trabalhar com o faraó no palácio. E ele continuou preso. Lembra que eu comentei há pouco que eu estava assistindo esse seriado Aeroportos? Quando eles são pegos, e aí vai dar a quantidade lá, 5 quilos de maconha, dependendo do país que eles estão. Esse que eu estava assistindo era da Colômbia, lá do aeroporto Eldorado. E aí lá, quando eles são pegos com a quantidade, vem uma nota na TV,
falando assim, para esse tipo de pena aqui na Colômbia é entre 8 e 30 anos. E aí ele falou para um cara, ó, você vai pegar talvez 25. O cara entrou em desespero por tráfico de drogas. Imagina 25 anos, imagina 10 anos, imagina 2 anos que nem ele ficou dentro de uma cadeia. Você tem noção do que é isso? Ele ficou 2 anos esquecido dentro da cadeia, fazendo o que ele sabia fazer, que era um espírito de excelência. Já que eu estou aqui, vou melhorar a vida do carcereiro, vou melhorar a prisão um pouco. Viu 2 pessoas em desconforto emocional por conta de revelação e foi lá e revelou. Bem, acontece que o faraó então teve um sonho. E nesse sonho ele não conseguiu ninguém no palácio e ninguém do Egito inteiro para revelar o sonho. Ninguém. Ele mandou vir os magos, ele mandou vir os sábios, ninguém conseguia revelar o sonho do faraó, que deixava ele sem dormir. E aí, quando ninguém mais, o copeiro fala, olha senhor, fala para o faraó, enquanto eu estava preso, teve um homem lá, que ele conseguiu falar o que o sonho era. Então traz ele agora. Ele estava onde? Na prisão. Ele chega na frente do faraó. Ele ouve o sonho do faraó. Ele fala, se Deus quiser, eu vou revelar. Ele ouve. Quando ele ouve, aqui que eu fico entusiasmado com o que eu leio às vezes. Ele não só fala, olha, é aquele sonho das vacas magras e das vacas gordas, lembra? Que passaria um tempo, e aí José vai lá e revela, olha, faraó, haverá 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de escassez. Só que tem um detalhe muito importante. José, ele apresenta uma coisa que hoje em dia é inestimável. Hoje em dia, caçadores de talentos, hoje em dia, empresários, quando encontram sinal, olha, nem é expertise, é um sinal de que o funcionário tem isso que eu vou dizer agora, o teu valor agregado ao seu serviço, ele é exponencial. Ele não só revela, como ele traça a estratégia de solução do problema. Lembra que lá no início ele tinha o sonho, mas ele não tinha a visão, a ferramenta da visão? Ele sonhou, mas ele não sabia resolver o sonho. E outra coisa, ele sonhou, ele não viu a problemática que o sonho ia trazer. Agora, não somente ele entendeu o sonho que Deus permitiu, fique bem claro, foi Deus que permitiu que José decifrasse o sonho do faraó, mas ele apresenta uma solução. Faraó, você deve juntar um percentual de grãos durante 7 anos, para que não venha a ter fome no Egito. O faraó percebe, esse cara tem o que eu preciso. Esse homem, esse José, tem o que ninguém tem. Ele tem a ferramenta da solução do problema. Olha, eu lido com pessoas, eu lido com empresas há anos. Eu estou cansado de pessoas apontarem os erros. Você deveria fazer aquilo. Lembra aquela história, o Adilson, que eu falei? Tu faixa preta, especialista, chega com faixa branca e dá, isso aqui podia ter tal coisa, isso aqui podia ter tal coisa, mas nenhum deles quer fazer o que você precisa fazer. José, ele vai lá e fala, olha, guarda um pouco, guarda num celeiro, constrói grandes celeiros, guarda um percentual para que não venha a faltar no Egito e você possa enriquecer. E nessa hora ele mostra que Deus graduou ele,
na seguinte estrutura de ferramenta de gestão, administração. E aí ele estava preso. O dia nem terminou, ele era governador. Não existe esse cargo. Ele saiu de prisioneiro para o 02 de todo o Egito. E detalhe, ele não era egípcio. Ele era um estrangeiro. Sabe por quê? Ele tinha uma coisa que nós, como empresários, buscamos. Pessoas que traçam não só a visão, mas traçam a execução para potencializar. Vocês entenderam isso? Eu quero que vocês entendam agora a tríade da construção pedagógica de Deus. Deus, ele travou calor, pressão e luz em cima de José. O calor é a tribulação. O calor é a pressão do deserto, da cova, das pessoas te humilhando, das pessoas fazendo com que você passe dificuldade. Vocês estão entendendo? Essa é o calor. A pressão é tudo aquilo que vem para te sufocar, te oprimir. A luz era o que ele tinha de mais sagrado, que era a crença no Deus do pai dele. Toda a dificuldade que José passou potencializou aquilo que já tinha no cerne dele, na origem dele, na genética espiritual dele. Na genética espiritual de José, ele já tinha determinado essa vitória. Amém? Muito bem, agora José então é o governador do Egito, o 02. E sendo o 02, ele coloca o plano dele em execução. E ele executa. Durante 7 anos ele separa uma parte de toda semente, de trigo, de tudo. Ele cria galpões e ele estoca. E ele cria novos cargos, pessoas seguem o comando dele. Depois de 7 anos vem a fome terrível. Só que José ainda não estava totalmente lapidado. José ele precisava passar pelo crivo do encontro com os familiares. E Deus prepara isso. Porque o teu objetivo de vida deveria ser a pauta de Deus. O objetivo de Deus na sua vida não é só te prosperar, não é só te enriquecer, não é só fazer com que você tenha carro, casas novas. O objetivo de Deus é fazer com que você entre em conflitos e crises e supere os conflitos e as crises. Faltava ele encontrar os irmãos. Vai acontecer. Os irmãos têm fome. A comunidade de Jacó estava com fome. E eles sabiam que só o Egito tinha comida. O que eles não sabiam é que era o governador, era o irmão que tinha sido supostamente morto. Aquilo que foi dito para Jacó. Jacó manda os irmãos irem. Os irmãos não reconhecem ele. Muito inteligente, muito perspicaz, porque ele foi treinado no calor, na pressão e na luz. Como uma árvore, não é isso? Como é que uma planta desenvolve? Ela precisa, nós temos um agricultor agora ali de vários plantios da planta. Nós precisamos fazer o quê? Calor. Você precisa de calor? Precisa. Você precisa de pressão? Sem pressão não rompe a semente, não é isso? Tem que ter pressão e tem que ter luz. Ele estava completamente preparado, ele só não tinha passado pelo teste do reencontro da família. Quando ele encontra a família, a palavra de Deus diz que ele chora muito, mas ele fica tranquilo. Ele cria uma história, ele escuta a história dos irmãos, ele conta a história, ele monta um cenário para fazer com que os irmãos voltem para a comunidade, depois voltem trazendo Jacó. Eles seguram dos irmãos, e os irmãos veem a história sendo replicada, mas José sabia de tudo isso porque ele tinha as ferramentas. Os irmãos falam para José, enquanto governador, sem reconhecer ele: eu não posso voltar sem esse filho. Se eu voltar sem filho, porque o nosso pai já perdeu um filho que ele mais amava.
O que esses irmãos não sabiam que era aquele filho, o que eles estavam falando era o governador. Não, esse menino vai ficar aqui até que o seu pai venha para confirmar a história de vocês. Tu imagina a treta que deu, o problema que deu? Eles voltam agora em conflito emocional, eles chegam, pegam o pai vai ter que vir de volta para o Egito. Quando ele chega, José se revela. É claro, eu estou estreitando um pouco essa história, mas vocês vão ler com mais calma depois. Há um confronto emocional. Desse confronto emocional, você vai perceber na leitura que José estava intimidado, José estava emocionado, mas ele estava decidido a fazer uma coisa: a perdoar. O foco de José não era tripudiar em cima dos irmãos com fome, e ele podia. Ele só não queria. Ele queria desenvolver a ferramenta do perdão. Ele só queria perdoar e reencontrar o Pai. Vocês entenderam? A ferramenta que coroou o ministério de José foi o perdão. Essa ferramenta de perdão, que chama-se gestão de conflito, a gente vai estudar o tema, é gestão de conflito. Ele tinha um conflito familiar, estratégico, e ele vai lá e resolve com uma ferramenta chamada, me desculpa, perdão, eu não quero mal de vocês, vocês vão ser acolhidos por mim. Faço a seguinte pergunta, para encerrar o culto. Você está preparado para aprender a perdoar? Porque eu vejo com muita tristeza muitos cristãos indo atrás do evangelho, da teologia da prosperidade, querendo a riqueza, querendo o status de José, querendo ser governadores, querendo ser o 02 na estrutura da empresa, querendo ser o 01 na estrutura da empresa, querendo ser hypado, como a gente diz hoje em dia. Você está preparado para passar pelo calor, pela pressão e confiar na tua luz no processo? Você está preparado para no final você usar a ferramenta do perdão em cima dos seus algozes? Porque toda essa trajetória ela foi refinada por Jesus. Tudo isso que José passou, Jesus passou, elevado à enésima potência. Jesus, ele termina e ele fala, todo o ministério dele vai se resumir ao perdão. O Pai Nosso que nós oramos tem um gatilho que talvez você não se lembre. Você replica a oração, mas não se lembra. Senhor, perdoa as minhas ofensas como eu tenho perdoado. Se tu não exercer essa ferramenta majestosa que é o perdão, você não alcança o perdão. Nós olhamos a timeline de José e ele desenvolve uma ferramenta que ele não tinha aos 17. Aos 30 ele apresenta a ferramenta de gestão, interpretação, só que o confronto que faz ele entrar em ebulição de emoções foi quando ele teve a gestão de conflito e liberar o perdão para os irmãos. Começou com os irmãos, precisava terminar com os irmãos. Começou com as ofensas dos irmãos, tinha que terminar com o perdão dos irmãos. A pergunta é, tu tá preparado para isso? Porque em momento nenhum José não pediu o cargo. José não queria estar em evidência, mas Deus colocou ele lá por um propósito, para proteger o povo dele. Eu vejo muitos cristãos pedindo o cargo, poucos amando o reino de Deus, poucos se aperfeiçoando com as ferramentas que são próprias de quem está no governo de Deus. E uma das ferramentas é perdão em cima da gestão de conflito. Começa perdoando você mesmo.
Começa perdoando tua família. E vai expandindo o processo. Começa com um case pequeno. Você perdoa os teus erros, não comete. Perdoa tua esposa, perdoa teu esposo, perdoa tua filha, perdoa tua filha, perdoa teu pai, perdoa tua mãe, perdoa teus tios. Você ampliou o case. Começa a perdoar os teus políticos. Começa a perdoar as pessoas que podiam e não te ajudam. Começa a liberar o perdão como uma ferramenta. Porque sem esse tipo de ferramenta, Deus não consegue te colocar no local que Ele precisa. Porque você se autotrava. É um bloqueio colocado por ti. O perdão é algo que te impede de progredir. Pastor, mas eu não consigo, eu lembro. Não estou falando para você ter amnésia. Eu estou falando para você passar a mão na cicatriz e aquela cicatriz não te gerar o desconforto emocional. Você vai passar a mão na cicatriz e falar, realmente foi uma facada, foi um corte. E eu aprendi com isso. Foi preciso José passar dos 17 aos 30, apanhando, sofrendo, abusado, tiraram tudo aquilo que era dele. Ele conclui a missão dele perdoando. Como é que Jesus conclui a obra da missão dele aqui? Perdoando. O ato da cruz é um perdão para nós, para todos aqueles que nele crê, não pereçam, mas têm vida eterna. Então, o chamado de José hoje, para encerrar a timeline dele, como eu falei, daria para eu ficar pregando o resto do ano só sobre José. Dá várias ramificações de pregação, mas eu quero pegar exatamente esse ponto. Começou com a família, terminou com a família. Ele se tornou muito poderoso, porque ele tinha um coração que Deus podia trabalhar. Ele tinha um coração, uma terra que Deus podia plantar. E todas as provações de José, todo o calor, toda a pressão, ele não se esqueceu da luz, da palavra transmitida de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó, e floresceu em José. Eu declaro sobre a sua vida então que, com frente às suas tribulações, você não venha se esquecer das palavras da luz de Deus. Hoje nós temos as nossas promessas aqui, nós temos a solução dos nossos problemas aqui, e pode ser dolorido, e vão ser doloridos, até para a gente malhar o músculo, recebe dor depois do músculo, quando ele é rompido parcialmente. Amém? Para que você possa ir para casa